Oi gente, disponibilizando para vocês aqui mais um vídeo aí para os meus alunos dos terceiros anos das escolas em que eu trabalho, Dr. Viviano Caldas, aqui em Prados, Escola Estadual Abelar Pereira, em Lagoa Dourada, as minhas turminhas aí de terceiro ano. E o assunto aqui é eletrização, né? Nosso primeiro assunto aí de eletricidade, que é a matéria que o terceiro ano contempla. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse vídeo aqui, especialmente, que você, caso em algum exercício você não tenha dúvida, não é necessário você assistir o vídeo sobre aquela questão. E para facilitar para vocês, eu já coloquei aqui na descrição do vídeo, enumerado, a cada questão. Então, por exemplo, você tem dúvida na questão 6, é só você ir lá e clicar na questão 6, que já vai abrir, né, a questão 6 para você procurar compreendê-la, tá certo? Você não precisa assistir a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5 até chegar na 6, né, ou ficar aí pulando o vídeo, enfim, você já pode ir direto na 6 aí na descrição do vídeo, ok? Então vamos começar aqui os nossos exercícios, aquela lista de 12 exercícios que foi disponibilizada para vocês e corrigida também em sala de aula. Tem aqui é só uma reforçada. Número 1. Os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados respectivamente com cargas de sinais? Aqui estão. São atrito, contato e indução, pessoal, são os processos que a gente utiliza para deixar corpos eletrizados com carga, para que um corpo adquire carga elétrica. Adquirir carga elétrica é um corpo manifestar propriedades elétricas, né? Mas manifestar o fenômeno de aproximar ou atrair outros corpos, tá certo? Tem mais processos, não é só o atrito, contato e indução, mas a gente aqui no ensino médio estudamos principalmente esses três, atrito, contato e indução. Vamos aí primeiro à eletrização por atrito. Por atrito é o seguinte, a gente pega dois materiais diferentes, não pode ser mesmo material. Como assim? Olha aqui na figura, olha, eu não posso pegar duas barras de vidro e friccionar elas. Eu não vou conseguir uma eletrização, não vou deixar um corpo de vidro adquirir carga. Para que eu consiga, é necessário eu eletrizar, por exemplo, o vidro com outro material diferente. No caso aqui, olha, a seda. Quando eu esfrego, né, fricciono o vidro na seda, né, isso a gente chama de atritar, um retira elétrons do outro. O que a gente observa aqui na figurinha, olha, que o vidro perdeu elétrons e a seda ganhou esses elétrons do vidro. Então, no final do processo, o que a gente observa? Que os corpos eletrizados adquirem cargas de sinais contrários e na mesma quantidade. Se o vidro perdeu 10 elétrons, a seda ganhou 10 elétrons, ok? Bom, então, sinais contrários na eletrização por atrito. Antes da eletrização, né, antes de iniciar o processo, os corpos, a gente observa que são diferentes e estão previamente neutros. Tá certo? Eu esfreguei, logo após o atrito, eles adquiriram cargas de sinais contrários. Por contato, repare que diferente da eletrização por atrito, previamente um dos corpos está eletrizado com carga. Observa aqui esse corpo B, ó, ele tem carga negativa. Quando você encosta ele no corpo A, parte desses elétrons do B pula para o A, né? Ele passa para o corpo A, porque você encostou, aí o corpo A adquire carga negativa. Eu vou chamar a atenção de vocês que se esses corpos forem idênticos, os dois corpos no final do processo vão adquirir a mesma quantidade de carga elétrica. Se eles forem idênticos, que é o que a gente considera quase que sempre aí, ok? Então na eletrização por atrito, os corpos eletrizados adquirem cargas de mesmo sinal. E antes do processo, pelo menos um dos corpos já tem que estar eletrizado com carga elétrica. Eletrização por indução. Vamos dar nome para os dois corpos aqui, o corpo A e o corpo B. Né? Eletrização por indução é você aproximar. Você não esfrega igual você fez no atrito, você não encosta igual você fez no contato. Você só aproxima. Agora veja bem, esse corpo aqui, esse corpo A, né, ele pode ser, a primeira coisa que a gente tem que analisar, se ele é um condutor de eletricidade, um metal, por exemplo, uma esfera metálica, ou se ele é um isolante, um dielétrico. Isso que eu tenho que observar, porque se ele for um condutor, aí é a indução propriamente dita. E se ele for um dielétrico, um material isolante, aí a gente não vai chamar de indução, nós vamos chamar de polarização.
Aí vai ser aqueles dipolos elétricos que a gente vai ver aí no decorrer dos exercícios, aí, situações como essa, tá bom? Então, sendo esse corpo A aqui, ó, um condutor de eletricidade, eu posso ligar um fio terra, fazer um aterramento. Por quê? Porque esse condutor de eletricidade, nos seus átomos, eles possuem os chamados elétrons livres. E vamos entender, né, que quando esse corpo aqui, ó, está longe de qualquer processo de eletrização, essas cargas aí se misturam, né? Você tem elétrons aí pulando de núcleo para núcleo, tudo misturado no corpo. Quando você aproxima um corpo eletrizado desse condutor, esses elétrons, eles se posicionam. Eles vão ficar, olha lá, ó, nesse caso aqui, né? Esse indutor, olha lá, ele está com carga positiva. Aí tem aquela regrinha, positivo atrai negativo, positivo repele positivo. Então repare, olha, positivo e negativo estão se atraindo. Então toda carga negativa da esfera A, olha, ela ocupa o hemisfério dessa esfera mais próximo desse indutor carregado positivamente, que é o corpo B aqui, ó. E a carga positiva tende a ocupar o outro hemisfério mais distante possível, pela regrinha. Positivo com negativo atrai, positivo com positivo repele. Então são duas forças, uma de atração e uma de repulsão. E eu já acrescento aqui para vocês que a força de atração é maior que a de repulsão, né? A força de atração entre o indutor e esse hemisfério carregado negativamente aqui, ó, é maior do que a força de repulsão entre o indutor e a parte que eletrizou com a carga positiva. Essa esfera então será atraída, ok? Esse fenômeno será observado. Bom, e se eu ligar um fio terra? Repare que se eu ligar um fio terra, esses elétrons que aqui estão, ó, estão fortemente atraídos por essa carga positiva. Então isso aqui continua, essa atração aqui. Porém, essa carga positiva, né, ocupante aqui desse outro hemisfério mais distante do indutor, olha, ela será neutralizada por elétrons da Terra. Elétrons sobem pelo fio, né, e cada elétron que chega no corpo vai neutralizando essa carga positiva ocupante desse hemisfério aqui do corpo que está sendo eletrizado. Depois você pode afastar o indutor, né, cortar o fio terra. A gente vai observar que no final do processo o corpo A adquire carga negativa. E por repulsão ela se distribui uniformemente na casca da esfera, né? Porque é na casca da esfera que esses elétrons ficam mais afastados possível, né? Seguindo aquela lei de Dufay, negativo com negativo repele. Olha, ela sendo mostrada aqui para vocês, ó, essa repulsão, né? Os elétrons distribuídos uniformemente pela parte externa da esfera, na casca dela. Então na indução, repare que o corpo A, ó, ficou negativo e o indutor ficou positivo. Na mesma quantidade? Não. Aqui, não necessariamente na mesma quantidade, mas os corpos se eletrizam com cargas e sinais contrários. Olha, tem que ser indução, tá? Se esse corpo for isolante, eu não tenho como ligar fio terra. E aí não vai ter como eu deixar um corpo com carga, igual eu deixei aqui, ok? No processo de polarização, quando esse material aqui do corpo A é um material isolante, tá certo? Mas em se tratando de indução, nós estamos considerando esse corpo A aqui um condutor de eletricidade. Então aí, para esse exercício, o atrito é contrários, o contato é igual, indução é contrária. Lá, o corpo B positivo, o A negativo. É a letra E, conforme estamos vendo aí. Vamos para a questão número 2. Considere as seguintes afirmativas. Um corpo não eletrizado possui um número de prótons igual ao número de elétrons. Um corpo não eletrizado é um corpo neutro, ele não possui carga elétrica. Então, igual aí, está em equilíbrio. O número de elétrons igual ao número de prótons. Tá? Essa é verdadeira. 2. Se um corpo não eletrizado perde elétrons, obviamente ele vai adquirir carga positiva. Né? Então ele passa a estar positivamente eletrizado. E se ganha elétrons negativamente eletrizados. Essa também é verdadeira. Só um minuto, gente. Continuando. 3. Isolantes ou dielétricos são substâncias que não podem ser eletrizadas. Vejamos, olha aqui, ó. Isso aqui é um isolante, ó, ou um dielétrico. Qual que é a diferença de um condutor?
Aqui você não tem prótons e elétrons, né? Elétrons andando de núcleo em núcleo dos átomos por toda a extensão do corpo, enfim, elétrons livres. Aqui, olha, você tem essas moléculazinhas, onde cada elétron está fortemente ligada a cada próton. A gente chama essas moléculazinhas aqui de dipolos elétricos. Quando o corpo está fora aí de fenômenos, né, um isolante aí está longe de um indutor qualquer, enfim, esses dipolos elétricos, eles estão desalinhados conforme a gente observa nessa figura AB aqui, ó, ok? Quando você aproxima um indutor, esse corpo eletrizado positivamente aqui, ó, o que nós observamos? Um alinhamento desses dipolos. É como se um lado do corpo ficasse com carga negativa e o outro lado do corpo ficasse com carga positiva. Então esse corpo será atraído. Mas agora observe, se eu ligar fio terra aqui, não vai acontecer nada. Por quê? Olha, por que elétrons da Terra subiria para cá se esse positivo aqui já está sendo fortemente atraído por essa carga negativa? E da mesma forma, por que essa carga negativa sairia daqui e iria para a Terra se ela já está fortemente ligada à carga positiva? Né? Então, portanto, um isolante, qual que é a diferença da indução com esse processo que a gente vai chamar de polarização? É porque na indução você pode ligar o fio terra, né, deixando um corpo no final do processo com uma carga de sinal contrária do indutor, igual a gente viu no exercício anterior. Nesse aqui, olha, você não liga o fio terra, mas você observa uma atração. Então, resumindo tudo aqui, ó, isolante ou dielétrico, ele pode sim ser eletrizado se a gente considerar eletrização esse alinhamento dos dipolos elétricos. Ele passa a manifestar um fenômeno, ele é atraído, né? Então a número 3 é falsa, porque está falando que não pode. E pode, por polarização, ok? Bom, então aqui as alternativas aqui é apenas 1 e 2, conforme a gente viu aí. Questão número 3. Tá assim. Isso aqui é eletrização por contato, viu, gente? Eletrização por contato. Considere 3 esferas metálicas X, Y e Z, de diâmetros iguais, ou seja, elas são idênticas. Então, quando você coloca duas em contato, elas vão adquirir a mesma carga, porque elas são idênticas. Y e Z estão fixas e distantes uma da outra o suficiente para que os efeitos de indução eletrostática possam ser desprezados. O Y e o Z, um não influencia na carga do outro. A situação inicial das esferas é a seguinte. Vou montar uma tabelinha aqui, olha, e já escrevendo o que eu estou lendo aqui, ó. A situação inicial das esferas é a seguinte: o X, tá aqui o X, Y e Z, ó, tá neutro. Neutro, ó, não tem carga, tá? A carga é zero. Y está eletrizado com a carga mais Q. E Z está eletrizado com a carga menos Q. Ok? Bom, eu chamei de toques aqui, porque aqui está falando que tocou, né? Mas se quiser escrever contato também pode. São dois, né? Um primeiro e um segundo contato. E a gente vai aqui resolver, então, essa situação. Ele está perguntando assim, ó, fazendo-se a esfera X tocar primeiro na esfera Y e depois na esfera Z, qual que é a carga final do X? Né? Então, vamos lá. Primeiro contato, X e Y. Reparem, pessoal, que eu coloquei aqui uma linhazinha para simbolizar nova. Mas é desnecessário também colocar, né? Enfim, não, pode fazer do seu jeito. O importante é que você saiba que quando eu colocar o X e o Y em contato, eles vão adquirir uma nova carga. E essa nova carga é a soma das cargas que eles tinham antes, dividido por 2. Dividido por 2 porque esses são só dois corpos, né? É o somatório das cargas dividido pelo número de corpos que estão em contato. A carga do X é zero aqui na tabela, ó. A carga do Y é mais Q, tá aqui, ó, dividido por 2. 0 mais Q sobre 2 é Q sobre 2. Eu vou preencher a tabelinha após o primeiro contato, ó. Eu não mexi com Z, aí eu mantenho a carga dele, menos Q. Agora vamos para o segundo contato. Tá aqui, ó. É simplesinho, tá? Muito simples, acompanha com calma aí, ó. Repara o seguinte, deixa eu só voltar aqui. Olha, o X é o segundo contato dele, por isso que eu coloquei duas linhas aqui. E o Z é o primeiro contato dele. Mas a hora que eu colocar o X em contato com o Z, eles vão adquirir a mesma carga, por isso que eu botei esse igual.
né? E qual vai ser essa carga? É somar as cargas anteriores deles e dividir por 2. Bom, qual que é a carga que o X tinha? Olha aqui, ó, Q sobre 2, ó, a última carga dele, ó, né? Mais, qual que é a carga que o Z tinha? Menos Q, por isso que eu botei entre parênteses, ó, mais menos Q. Como são dois corpos, você divide por 2. Q sobre 2 mais vezes menos dá menos, ó, menos Q sobre 2. Agora, gente, presta atenção. É impressionante, mas isso daqui é sexto ano, é soma de fração. E a gente fala isso, não é com o intuito assim de diminuir, porque a gente acaba esquecendo mesmo. A maioria, né, de nós esquecemos. E não tem importância. O importante é a gente reaprender aqui, tá certo? Então, olha aqui, ó. Eu vou pegar aqui, olha, o Q sobre 2. E tô subtraindo, olha lá, o Q. Vou mostrar duas maneiras de fazer isso. Isso aqui é a mais fácil, ó. Eu vou pegar o número 2 e vou multiplicar por Q, ó. 2 vezes menos Q vai dar menos 2Q. Tá certo? 2 vezes menos Q. Menos 2Q. Mais Q, porque é mais. Aqui é mais, ó. 2 vezes menos Q, menos 2Q. Mais Q vai ficar menos Q. Tá certo? Olha lá. Menos 2Q mais Q. Olha lá quanto que dá. É menos Q. E mantenho sobre 2 aqui, ok? Então, menos Q sobre 2. Repare, olha, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Menos Q sobre 2, ok? Agora, uma outra maneira, deixa eu só apagar aqui, é tirar o MMC. Aqui, ó. Aqui embaixo, aqui eu não mexo, tá? Ó. Qual que é o MMC? De 2, aqui, ó, é 1, ó. De 2 e 1 é 2, ó. 2 dividido por 2, 1 vezes Q, menos 2 dividido por 1, 2 vezes Q, menos 2Q. Olha lá, ó, como que fica, ó. Mantenho aqui, ó. Q menos 2Q é menos Q, ó, sobre 2. Pronto. Aqui agora, gente, só passa esse 2 aqui para cima, ó. Ele está no denominador aqui, ele está sendo dividido aqui, ó. Ele vem multiplicando. Isso aqui vai ficar menos Q sobre 4, conforme a gente está vendo aí, ok? Menos Q sobre 4. Mas você pode entender também que isso aqui é uma divisão de fração, ó. Menos Q sobre 2 sobre 2 sobre 1, né? 2 sobre 1 é 2, ó. Você conserva a primeira, ó, e multiplica pelo inverso da segunda. E faz o cálculo, ó, menos Q vezes 1 menos Q. 2 vezes 2, 4. Né? Precisa fazer isso aqui? Não. É só multiplicar o 2 vezes 2, ó. Menos Q sobre 4. Ok? Então tá ali. Bom, então repare, olha, que eu já cheguei na resposta, que é qual é a carga final do x menos Q sobre 4, é a letra E. Ok? Vamos agora para o exercício 4. A superfície de uma esfera isolante é carregada com uma carga elétrica positiva concentrada em um de seus hemisférios. Observe aqui, ó, um material isolante onde um de seus hemisférios está eletrizado com carga positiva. Aqui, ó, esse é o nosso indutor. Essa outra esfera que está próxima aqui, ó, dela, né, vai ser um isolante. E a gente vai observar uma indução aqui. Quando um corpo eletrizado positivamente se aproxima de uma esfera metálica neutra. O que a gente observa? Uma separação de cargas. Tá certo? Conforme a gente observa aqui na figura D. Ó. Positivo atrai negativo, positivo repele positivo. Próximo, número 5. A figura abaixo representa um condutor A eletricamente neutro ligado à Terra. Aproxima-se de A um corpo eletrizado negativamente. Pode-se afirmar que, gente, aqui do mesmo jeito que a gente viu no exercício anterior, né, quando se aproximar um indutor B aqui, sendo essa esfera condutora, né, lá, condutora A, ó, haverá uma separação de cargas. E os elétrons livres aqui, ó, lá, que estão sendo repelidos pelo indutor, ó, eles vão passar pelo fio terra, ó lá, ó, e vão para a Terra, né? Deixando esse corpo A eletrizado positivamente.
Aí aqui, ó, ele está pedindo para a gente descrever esse processo, é o que eu acabei de falar. Os elétrons da Terra são atraídos para A. Seria essa se o indutor fosse positivo. Aí essas cargas aqui, o positivo estaria onde está o negativo estaria onde está o positivo. Há outro detalhe, viu, gente? Representei com uma carga só aqui, mas são incontáveis, tá? Trilhões, quatrilhões, quintilhões de cargas, né? Positivas nesse hemisfério e negativas nesse hemisfério de cá, ok? Letra B. Os elétrons de A escoam para a Terra, é o que a gente observa, né? Então, letra C é absurdamente errada, porque prótons não deixam o corpo. Letra D também e letra E também, né? Prótons não deixam o corpo. Pelo amor de Deus, essas três estão absurdamente erradas. É a letra B de bola, ok? Número 6. Uma partícula está eletrizada negativamente com uma carga elétrica de menos 4 vezes 10 a menos 15 coulombs. Como o módulo da carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19, essa partícula... aí está as opções. Gente, primeira coisa é o seguinte, vamos observar de cara o sinal que vem aqui na frente da carga. Ele é negativo. Carga negativa, corpo eletrizou negativamente, significa que ele ganhou elétrons, ok? Um corpo se eletriza negativamente quando ele ganha elétrons. Então só esse sinalzinho aqui, ó, essa palavrinha negativamente, ela exclui aqui, ó, das minhas opções, duas respostas. A letra B e a letra D, porque eu já sei que ganhou, porque aqui é negativo, ok? Agora é calcular essa quantidade de elétrons que esse corpo ganhou. Bom, dados. Então a carga pode ser Q minúsculo, Q maiúsculo, tá? Menos 4,0 vezes 10 a menos 15 coulombs. E a carga do elementar, né? Carga do elétron, do próton, carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse valor, já disse para vocês inúmeras vezes, que isso daqui nunca muda. Sempre, para a eternidade. Esse valor sempre, o Ezinho, nunca muda de valor. É uma das constantes da física. 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu vou usar aquela expressãozinha, né? Eu quero para calcular o número de elétrons, Q igual a NE. Se eu quero calcular o N, né? É só passar o E para o primeiro membro dividindo. Então vai ficar Q sobre E igual a N ou N igual a Q sobre E. Substituindo os valores. Aqui, gente, na hora de fazer os cálculos, você não precisa colocar o sinal da carga. Não precisa. Você pode expressá-la em módulo, né, positivo, ok? Esse sinalzinho vai ser só para a gente identificar aí se o corpo ganhou ou perdeu elétrons. Cuidado, é o sinal que está aqui na frente. Não é o sinal do expoente, viu? O sinal do expoente deixa ele quieto, do jeitinho que está lá. Bom, vou dividir 4 dividido por 1,6. Vai dar 2,5. Mas se você quiser aqui, ó lá, a gente pode pegar uma calculadora, ó, e tirar a prova lá. É 4 dividido por 1,6. Olha lá, ó, 2,5. Tá vendo? Então vai dar 2,5. 10 a menos 15 dividido por 10 a menos 19. Deixa eu fazer esse cálculo aqui. Olha lá, ó. A divisão de potência de mesma base. Então isso aqui eu já sei que vai dar 2,5 vezes... Agora as potências, ó. Aqui, ó. Divisão de potências de mesma base. Eu conservo a base. O que eu faço com os expoentes? Subtrai. Quais são os expoentes? O menos 15. Agora aqui, pessoal, chama a atenção de vocês. É onde vocês mais erram. Olha lá, olha. Um dos expoentes, ele é negativo. Então, olha aqui, ó. Esse menos aqui é da regrinha. Subtrai os expoentes. E esse menos aqui é de um dos expoentes. Então, menos vezes menos dá mais. Então, vai ficar menos 15 mais 19. E isso vai me dar 4, ok? Cuidado com isso. Uma outra maneira de fazer era passar esse 10 a menos 19 aqui para cima. Aí ficaria assim, ó. 10 a menos 15 vezes... porque ele iria multiplicando, né? E você inverte o sinal do expoente, ó. Inverter, ele vai ficar positivo.
Menos 15 mais 19 vai dar 4. É outra maneira que eu tenho de fazer isso, ok? Então vai ficar 2,5 vezes 10, que é um bugzinho, tá? Que o PowerPoint está dando, ó. Aqui é 4, ó, ok? 10 elevado à quarta, conforme a gente observa na letra A. Vamos para número 7. Dois corpos A e B de materiais diferentes, inicialmente neutros, são tritados entre si, isolados de outros corpos. Após o atrito, nós já vimos que os corpos eletrizados vão adquirir cargas de sinais contrários e na mesma quantidade. Inicialmente, eles estão neutros. Eles têm que ser de materiais diferentes, tá certo? Então é a letra E. Um fica eletrizado positivo e o outro negativamente. Vamos para o próximo. Questão número 8. Questão número 8, gente, é daquela série triboelétrica, que a gente sempre usa uma tabelinha. Agora o detalhe é que esse exercício número 8, a gente não tem a tabelinha, a gente tem as informações no exercício para a gente obter a tabelinha. Então vamos a essas informações. Eu já vou escrevendo aqui, lá, ó. Atritando vidro com lã. Bom, aqui estão as alternativas, né? E vou começar a ler aqui novamente, ó. Atritando vidro com lã, o vidro fica com carga positiva e a lã com carga negativa. Olha lá, ó. Vidro positivo e a lã negativa. Atritando algodão com enxofre, o algodão vai adquirir carga positiva e o enxofre negativa. Algodão positiva, enxofre negativo. Porém, se o algodão for atritado com lã, o algodão vai adquirir carga negativa e a lã que vai adquirir carga positiva, conforme a gente vê aqui, ó. Bom, quando atritado com algodão e quando atritado com enxofre, o vidro adquire. Primeiro, gente, antes da gente ver qual a carga que o vidro vai adquirir, isso a gente vai constatar na tabelinha que a gente vai montar aqui. Olha lá, ó, uma série triboelétrica, uma pequena tabelinha com esses elementos desse exercício aí, né? A gente vai montar aqui facilmente. Observe que está fácil, muito tranquilo de ver, que em momento algum aqui nos processos, você viu o vidro com carga negativa. Então, o positivo que vai ficar sempre positivo é o primeiro, é o vidro. Repare que depois é a lã, né? A lã só fica negativa quando você eletriza ela com o vidro, ó. Então depois é a lã, tá certo? Aí no terceiro ano, 3.2, tem 2 a lã, né? Então tá aí, brincando, viu, gente? Depois, olha lá, ó, algodão e enxofre. Não, antes, né? O algodão, agora vai ser o algodão, ó, porque o algodão em algum momento ele ficou positivo, ó, quando você eletrizou ele com enxofre, ó, o algodão. E por fim, repare que em momento nenhum o enxofre ficou positivo. Ele é o último, ó lá. Agora ele está falando assim, ó, se você eletrizar vidro com lã, quer ver lá? Vou até pegar uma tinta diferente aqui, ó. Se eu atritar vidro com, olha lá, ó, quando atritado com algodão, então o vidro vai ficar positivo, algodão negativo. E quando atritado com enxofre, o vidro vai ficar positivo e o enxofre negativo. Por quê? Na série triboelétrica, se você vê uma tabela como essa, com muitos elementos, com menos elementos, essa simplesinha, sempre o de cima com o de baixo, o de cima vai ficar eletrizado positivo e o de baixo negativo. E isso é atritando, tá? A gente usa essa série triboelétrica na eletrização por atrito. Um outro detalhe, olha só, o vidro com a lã, ele eletriza mais do que o vidro com enxofre. Por quê? Porque a lã, na série ali, ela está bem próxima do vidro. Então, quanto mais próximo estão as substâncias, né, se eletriza mais, ok? Vai ter uma eletrização maior, é bom que a gente saiba disso. Então, o vidro vai ficar positivo e o algodão negativo, né, com enxofre o vidro também fica positivo. Ele está perguntando qual que é as cargas que o vidro vai adquirir após esses processos. É positivo e positivo, né, que é a letra A, conforme a gente observa aqui, ok? Número 9. Número 9. Uma esfera isolante está eletrizada com uma carga de menos 3,2 microcoulombs. Sabendo que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, é correto afirmar que a esfera apresenta... Gente, aqui, vou chamar vocês primeiro por aquele detalhe. Repare que essa carga está eletrizada negativa.
Se é negativo, é porque o corpo ganhou elétrons. E um corpo que ganha elétrons, ele fica com excesso de elétrons, ok? Fica com excesso de elétrons. Então tá aí. Se vai ficar com excesso de elétrons, eu já sei que vai ser a letra a letra C ou a letra E. Eu já descarto a B e a D, ok? Bom, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: micro. Esse prefixo aqui, ó, é uma letra grega que se chama mi. E como prefixo, a gente tem uma tabela de prefixo. Para você que está no terceiro ano, já passou da hora de você ter um conhecimento sólido sobre essa tabela, tá certo? Por exemplo, o tera é 10 a 12, né? O giga, tera é o T maiúsculo, o giga é G, é 10 a nona, o mega é 10 a sexta, o quilo, muito usado, é 10 ao cubo, quilograma, 1000 gramas, né? 10 ao cubo gramas, kilojoule, 10 ao cubo joules, quilowatt, 10 ao cubo watts, enfim. Depois, né, vamos pegar os principais aí, que eu estou, né, citando os principais. Vamos pegar os submúltiplos aí, quer ver? 10 a menos 3, a gente chama de mili, é um mzinho minúsculo. 10 a menos 6 é o micro, é esse daí, tá? Então toda vez que você vê esse micro, parece um U, mas é uma letra grega que se chama mi. É 10 elevado a menos 6. Então se eu tiver, por exemplo, lá, micrometros, micrômetro, uma espessura de uma folha de abacate, por exemplo, é dessa ordem de grandeza, de micrômetro. Para observá-la bem, tem que ser no microscópio, tá vendo? Micrômetro é 10 a menos 6 metros. Quer ver? Ó? Microgramas é 10 a menos 6 gramas. Microcoulomb, no caso de carga elétrica, é 10 a menos 6 coulomb. Eu vou dizer para vocês que na eletricidade, quando a gente pega um coulomb de carga, é algo gigantesco, grande. Então a gente trabalha com a divisão desse coulomb, né? Os submúltiplos dela. Eu pegar um coulomb e dividir por 1 milhão. Dividir 1 por 1 milhão é multiplicar por 10 a menos 6. Então, 1 microcoulomb é eu pegar um coulomb e dividir por 1 milhão. E aqui na eletricidade a gente vai usar demais isso, tá? A próxima matéria que a gente vai ver aí, né, a continuidade aí, nós vamos estudar a lei de Coulomb. Lei de Coulomb, as cargas geralmente elas vêm fornecidas para a gente nos exercícios em milicoulombs, em microcoulombs, em nanocoulombs. Milli é 10 a menos 3 coulombs, microcoulombs é 10 a menos 6 coulombs, conforme a gente está vendo aí, e o nanocoulombs é 10 a menos 9 coulombs, ok? Gente, vamos familiarizar com essa tabela de prefixo. Eu já forneci para vocês ela aí, nessa revisão que nós fizemos aí no início do ano. Deixei uma folhinha de exercício para vocês. Tem até a correção dela aqui no meu canal, ok? Deem uma olhada. Não deixa passar não, viu, gente? Bom, pegar os dados aqui então. Então eu já sei que a carga lá, é menos 3,2 microcoulombs, é menos 3,2 vezes o micro é 10 a menos 6, olha lá, coulombs. O Ezinho é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, sempre, né? Eu quero, de novo, igual o número 6, ó, que a gente fez. Eu quero saber o número de elétrons que esse corpo tem em excesso, que esse corpo ganhou. Que essa esfera, né, isolante adquiriu. N igual a Q sobre E. Bom, quanto é que vale a carga? 3,2 vezes 10 a menos 6. Dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Observem, gente, que é uma conta muito trivial, muito simples. É 32 dividido por 16. Nem vou mostrar isso em calculadora para vocês, né? 1,6 é a metade de 3,2. 3,2 dividido por 1,6 é 2. Então tá ali, ó, 2. 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 19. Menos 6 menos 19 é menos 6 mais 19. Cuidado, igual no exercício 6. Já chamei a atenção. Olhem lá, tá? No exercício 6. Então, menos 6 menos 19 é menos 6 mais 19, que vai dar 10 a 13, ok? 2 vezes 10 elevado a 13 elétrons em excesso é a letra A. Número 10. Tá assim.
A cidade de Brasília possui um clima bastante seco, o lugar mais seco do Brasil, né? Região do centro. Você tem gente que pensa que é o Nordeste. O Nordeste tem uma costa litorânea muito extensa, né? Então você recebe muita umidade dos oceanos. Repare que o lugar que está mais longe dos oceanos é o centro aí da América do Sul, né? Brasília, essa região ali. Chovendo raramente. Nesse tipo de ambiente, os condutores eletrizados mantêm suas cargas elétricas mais tempo do que o normal. Em um laboratório de um colégio de Brasília, um professor de física realizou um experimento para seus alunos. Ele utilizou duas pequenas esferas metálicas ocas, leves, penduradas em fios isolantes de massas desprezíveis. Um bastão de vidro foi atritado com um pano de poliéster, tornando-se positivamente eletrizado. O bastão é então aproximado sem tocar da esfera da direita, como mostra a ilustração a seguir. Então, gente, eu esqueci de comentar aqui com vocês, eu substituí aquele 10 que estava na nossa lista, que era sobre conservação da carga elétrica, e eu coloquei esse daqui. Esse aqui é um exercício mais didático, né, do que aquele número 10. Aquele número 10 era muito simples, não precisava nem carga que eu tinha antes, era igual a carga que eu tinha depois, enfim. Eu substituí por esse, tá? Esse daqui é mais interessante do que aquele. Bom, então repare o seguinte. Olha, eu tenho duas esferas, né, condutoras, olha aqui, ó. Desculpa, eu me perdi aqui. Ele utilizou duas pequenas esferas metálicas, são condutoras, ocas, né, levemente penduradas em fios isolantes de massa desprezíveis. Então, inicialmente, elas estão assim, ó, quer ver? Ó, e eu vou aproximar delas um indutor eletrizado, desculpa aí, gente, com carga positiva. O que eu observo? Eu vou observar isso aqui, ó lá. Ó lá. Eu vou observar isso aqui, ó. Não, isso aqui é só para continuar lendo aqui, ó lá. Decorrido alguns segundos, mantido o bastão à direita próximo da esfera, vê a configuração que melhor representa. Então, olha lá, deixa eu voltar aqui, ó lá. Se eu aproximar um corpo eletrizado com carga positiva, né, um indutor, próximo aqui dessas esferas metálicas, né, são condutoras, o que vai ocorrer? Uma dessas opções. Então vamos. Olha aqui, ó. Se eu aproximar aqui, o que a gente observa? Ó, olha lá, ó. Isso. Tá vendo? Ó? O positivo repele dessa carga positiva, o negativo atrai. Né? Então vai acontecer esse fenômeno aqui. Observa que é a letra D de dado. Ok? Simples assim. Muito simples. Ok? Só isso e pronto. Vamos para o próximo. Número 11. Três esferas A, B e C atraem-se mutuamente, ou seja, todas ao mesmo tempo entre si. Se a carga de A é negativa, o que podemos afirmar em relação às possíveis cargas de B e C? Gente, olha só. Eu posso colocar isso em linha reta. Você já sabe que um corpo eletrizado positivamente, ele atrai o negativo e ele atrai o neutro por indução e por polarização, ok? Então, um corpo eletrizado com carga, ele atrai outro corpo de carga de sinal contrário a ele e atrai o corpo que está neutro. Portanto, posso fazer assim, quer ver? Ó? Colocando na mesma linha. Eu coloco aqui o corpo positivo, eu coloco aqui o corpo neutro e eu coloco aqui o corpo negativo, tá certo? Então eu observo que o corpo positivo atrai o corpo neutro, o corpo negativo também é atraído pelo corpo neutro. Repare que eles se atraem mutuamente. Aqui é o positivo atraindo o negativo. Eles estão se atraindo mutuamente. O positivo com o positivo com o neutro, né? O negativo com o neutro, enfim. Agora eu acho mais legal a gente representar assim, fica mais... O visual fica melhor. Quer ver? Ó? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui a carga A eu sei que está com carga negativa, então esse B aqui pode estar neutro ou positivo. Se eu escolher colocar a carga positiva aqui, ó, obviamente o C tem que estar neutro, né? Ó. E a gente observa que todos eles se atraem mutuamente, ok? Vamos aí para o exercício número 12. Cada uma das figuras a seguir representa duas bolas metálicas de massas iguais em repouso, estão paradas, suspensa por fios isolantes.
As bolas podem estar carregadas eletricamente. O sinal da carga está indicado em cada uma delas. Elas podem estar carregadas eletricamente, não necessariamente estão, tá? Pode estar em neutras. A ausência de sinal indica que a bola está descarregada, ou seja, está neutra. O ângulo do fio com a vertical depende do peso da bola. Ó, isso é importante, ó. O ângulo do fio com a vertical depende do peso da bola e da força elétrica devido à bola vizinha. Indica em cada caso se a figura está certa ou errada. Bom, letra A, positivo com negativo, gente, atrai. Eu vou pegar dois lápis aqui para mostrar. Ó. Aqui, ó. Nós vamos considerar a situação de atração assim, ó. A situação de repulsão assim, ó. Né? E se não acontecer nada, a gente vai deixar desse jeito, ok? Então, ó, atração, repulsão, e aqui nada acontece, ok? Bom, uma outra coisa que a gente vai observar, né, por isso daqui, ó lá, o ângulo do fio com a vertical depende do peso da bola e da força elétrica devido à bola vizinha. Então a gente vai considerar que elas têm o mesmo peso e são repelidas ou atraídas pela mesma força. Então se eu imaginar aqui um eixo de simetria, onde está a régua aqui, ó, olha lá, ó, aqui, ó, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, ele tem que ser igual a esse, né, tendo em vista que o peso, né, dessas bolas são iguais e que as forças, seja de repulsão ou de atração, sejam iguais, ok? Bom, então vamos analisar. O A está errado, porque o positivo atrai negativo, então teria que ser igual tá a letra D de dado, ó. O A está errado. O B, neutro com neutro não acontece nada. O nêutron só atrai corpo eletrizado, certo? Então, fica assim, ó. Então, essa aqui também está errada, porque a figurinha está mostrando que eles estão repelindo. O nêutron nunca vai ser repelido, ok? E vai ser atraído se um dos dois estiver eletrizado. Olha a letra C. A letra C estaria certa, porque positivo repele positivo. Mas observe, se a gente imaginar, olhar aqui, olha, uma simetria, o ângulo da direita ele é maior que o da esquerda, essa simetria não existe. Porque os pesos aqui são iguais, né? Os pesos aqui, ó, o peso dessa é igual ao peso dessa, né? E a força de repulsão delas também tem que ser iguais. Então, ó, esse ângulo aqui, ó, ele tem que ser igual a esse, ó. E não é. Repare que o ângulo da direita é maior, ó. Essa bolinha aqui, ó, ela subiu mais. Né? Então, por essa razão, essa daí está errada, ok? Letra D, corretíssima. Positiva atrai negativa, aí existe a simetria, né? Certinho. Agora, essa daqui, ó, a letra E deveria estar igual à letra D de dado, porque o negativo atrai o corpo neutro. A gente já viu que corpo neutro, diversas vezes aí, nessa lista de exercícios, que um corpo neutro pode ser atraído. Então, essa está errada. Então a gente tem aí como certa somente a letra D, ok? Então aí, gente, vamos para... Terminamos, né? Aqui estava 8 aqui, ó, mas era número 12, tá certo? Então é isso daí, até a próxima com mais exercícios. Fiquem com Deus.